Fala galera, eu sou o Everton e vocês já ouviram falar da peste de Atenas? O ano era 430 a.C. Os atenienses já estavam enfrentando os espartanos na famosa Guerra do Peloponeso. Mas como diria um antigo sábio brasileiro, nada é tão ruim que não possa piorar. E do nada surge uma doença que começou a matar atenienses sem explicações. Muitos acreditam que essa doença tenha se originado no norte da África e que chegou a Atena pelo porto de Pireu, que era um município vizinho a Atena e que era usado pelos atenienses como porto. Antes disso, o porto principal era em Falero, mas o general Temístocles quis mudar o porto de Falero para Pireu. Se nem hoje em dia conseguimos saber com exatidão o número de mortos por alguma determinada doença, como o próprio Covid-19, imagina isso há 2.400 anos atrás. Era impossível, mas ainda bem que ele, Tucídides, amava escrever e escreveu o livro História da Guerra do Peloponeso. E nele ele descreve o horror que ele e seus companheiros passavam naquela época. Tucídides disse que morreram cerca de 4.400 hóplitas. O hóplita era o principal soldado grego da época. Eles eram especializados em combate corpo a corpo e usavam uma armadura composta por escudo, elmo, couraça e quinêmides. A quinêmides é uma proteção para as pernas que era feito de couro, ferro ou bronze. Ele também disse que morreram cerca de 300 cavaleiros e um número incontável de habitantes. E isso acabou deixando os atenienses bem desesperados, porque praticamente estavam enfrentando duas guerras, uma contra os espartanos e outra contra um inimigo invisível, mas que era altamente mortal e que estava levando para a cova seus melhores soldados e boa parte da sua população, enfraquecendo assim a sua força de combate. Nessa época, os espartanos tinham feito um cerco à cidade de Atena. Atena, por outro lado, ficava presa dentro de suas próprias muralhas. Muralhas essas que se estendiam de Atena até o porto de Pireu. Atena só ficava lá dentro e definhava por dentro e por fora. Esse isolamento era uma decisão de guerra do general Péricles. Mas isso abalou ainda mais Atenas. Causou morte de maior parte da sua população e de muitos de seus soldados. E isso afetou muito a moral de Atenas entre seus aliados. E isso causou algumas rebeliões contra Atenas. Em 429, o general Péricles morre da mesma doença que estava matando o seu povo. Tucídides deixou registrado para a gente a forma horrenda que seus conhecidos e companheiros sofriam e morriam sem ao menos saber do que se tratava. E essas são as palavras dele próprio e podem ser encontradas no seu livro. Descreverei a maneira de ocorrência da doença, detalhando os sintomas, de tal modo que, estudando-os, alguém habilitado por seu conhecimento não deixe de reconhecê-la se algum dia voltar a manifestar-se, pois eu mesmo contraí o mal e vi outros sofrendo dele. Sem causa aparente, de súbito e enquanto gozavam de boa saúde, as pessoas eram atacadas por intenso calor e dor na cabeça, vermelhidão e inflamação nos olhos, e as partes internas da boca, tanto a garganta quanto a língua, ficavam imediatamente da cor de sangue e passavam a exalar um hálito anormal e fétido. No estágio seguinte, apareciam os espirros e rouquidão, e pouco tempo depois o mal descia para o peito, seguindo-se de tosse forte. Em muitos ainda, o estômago ficava perturbado e ocorria vômitos seguidos também de terrível mal-estar. Em muitos casos, sobrevinham convulsões violentas, que às vezes cessavam rapidamente, às vezes muito tempo depois. Externamente, o corpo não parecia muito quente ao toque, mas de um vermelho forte e lívido, cheio de pequenas bolhas e úlceras. Internamente, todavia, a temperatura era tão alta que os doentes não podiam suportar sobre o corpo sequer as roupas mais leves ou lençóis de linho. Mas queriam ficar inteiramente descobertos e ansiavam por mergulhar em água fria de tão atormentados que estavam pela sede insaciável. E era igualmente inútil beber muita ou pouca água. Os doentes eram vítimas de falta de ar e de também uma inquietação e de insônia invencíveis.
O corpo não definhava enquanto a doença não atingia o auge, e sendo assim, quando os doentes morriam, como aconteceu a tantos entre o 7º e o 9º dia de febre interna, ainda lhes restava algum vigor, ou se sobreviviam à crise, a doença descia para os intestinos, produzindo uma diarreia aguda, que nesse estágio final levava a maioria dos doentes à morte por astênia. Se alguém sobrevivia a esta fase, a doença chegava às extremidades e deixava suas marcas nelas, pois atacava os órgãos sexuais, dedos e artelhos. Em alguns casos, o paciente era vítima de amnésia total imediatamente após o restabelecimento. Não sabia quem era e não reconhecia sequer seus próximos. Não se encontrou remédio algum, pode-se dizer, que contribuísse para o alívio de quem o tomasse. O mal atingiu a todos sem distinção, mesmo aqueles cercados de todos os cuidados médicos. Só de ler isso, já dá para imaginar que Atenas era a face do terror e do caos. Pessoas desesperadas, ruas desordenadas e corpos empilhados para todos os lados. Paz era algo muito distante da realidade daquele povo naquela época. Mas os escritos de Tucídides deixam bem claro que cada estágio era pior do que o seu anterior, fazendo com que cada dia vivido naquela época fosse um dia a mais de dor e sofrimento. Da mesma forma que a doença apareceu de repente, ela também sumiu de repente no ano de 426. A partir dos relatos de Tucídides, os especialistas especulavam entre gripe, peste bubônica, varíola ou tifo. O infectologista grego Manolis Papagricorax, da Universidade de Atena, realizou testes em restos mortais de atenienses daquela época e descobriu o micro-organismo Salmonella typhi, que é o causador da febre tifoide. A febre tifoide ela é transmitida por água ou alimento contaminado por resíduos humanos contaminados. Algo que é muito comum em locais de higiene precária. Então, chega ao fim o mistério. Aquilo que levou milhares de atenienses para a cova foi um minúsculo micro-organismo que triunfou sobre os atenienses, que não puderam nem se defender desse inimigo e sucumbiram diante dele. Se vocês gostaram, dê o seu like, clique em se inscrever, comente. Vamos ter muito mais vídeos, esse é só o primeiro e eu conto com a ajuda de vocês. Valeu!